Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Obrigado, jovem mestre. No pico central do campo de treinamento Kung Fu, o Anshong estava ocupado praticando suas artes marciais em uma das salas de treinamento quando uma figura entrou abruptamente. O recém-chegado ajoelhou-se no chão e curvou-se respeitosamente diante dele. San Zimin? Virando-se, o Anshong olhou para o jovem diante dele com surpresa. No entanto, a surpresa logo se transformou em um sorriso. Levante-se, não há necessidade de cerimônias. Jovem mestre, obrigado. Obrigado pela sua ajuda. San Zimin continuou ajoelhado no chão, agradecendo a Wu Anshong. Após ler a carta que Deng Minxin entregou, ele havia corrido imediatamente até ali. O clã Deng possuía influência considerável, e pessoas comuns não teriam como enfrentá-los. Se não fosse por Wu Anshong, todo o clã San poderia ter sido afetado por suas ações no dia anterior. É apenas uma pequena questão. Como lhe dei minha palavra, é justo que eu cumpra. Wu Anshong respondeu com um sorriso e uma risada. O assunto com Deng Minxin era realmente uma questão pequena para ele. Entre a influência do clã Wan e do rei Song, lidar com um mero auxiliar do departamento de pessoal era trivial. Tudo que Wu Anshong fez no incidente foi escrever uma carta. Por outro lado, a sinceridade de San Zimin o deixou verdadeiramente comovido. Pode ser pequeno para o jovem mestre, mas para mim, significa tudo. Eu, San Zimin, lembrarei deste favor por toda a vida. Levantando-se, San Zimin curvou-se profundamente e falou. A determinação de Deng Minxin em controlá-lo era muito forte. Se não fosse por Wu Anshong, é provável que San Zimin passasse a vida inteira preso na gaiola que o clã Deng construiu para ele. Situações como a tentativa de Deng Minxin de sacrificá-lo para entrar no campo de treinamento, sem dúvida, ocorreriam novamente. Mas não importa o quanto San Zimin contribuísse para a fortuna do clã Deng de Deng Minxin, nunca seria suficiente para libertá-lo. Eles continuariam usando sua família para chantageá-lo. Essa era a razão pela qual San Zimin se recusava a se submeter novamente a Deng Minxin. A gratidão que San Zimin sentia por Wu Anshong era por tê-lo libertado dessa gaiola. Sem dúvida, as ações de Wu Anshong abriram um caminho totalmente novo para ele. Sua vida havia mudado, e ele se sentia ainda mais grato a Wu Anshong por isso. Certo, você veio no momento perfeito. Wu Anshong não queria se alongar no assunto e optou por mudar de tema. Ele esticou a mão direita para dentro da manga e retirou algumas folhas de papel. Este é o manual da técnica de cultivo osso de pantera que lhe prometi. Treine bem, você se beneficiará muito no futuro. Osso de pantera! O coração de San Zimin pulou, e ele ergueu a cabeça abruptamente. O osso da raiz de uma pessoa determinaria suas conquistas futuras. San Zimin sabia disso e estava ciente de que seu osso da raiz era apenas mediano. Não importava o quão talentoso fosse, sem um bom osso da raiz, tudo seria em vão, ele nunca alcançaria muito nesta vida. A razão pela qual decidiu entrar no campo de treinamento? Era justamente para obter um manual de técnica de cultivo do osso da raiz. No entanto, os manuais de osso da raiz eram guardados a 7 chaves por clãs prestigiosos. Ele não esperava obter um facilmente. Mesmo assim, Wu Anshong estava simplesmente lhe dando um item tão valioso de forma tão casual. Obrigado, jovem mestre. Apesar de sua compostura habitual, San Zimin não pôde evitar se sentir agitado. Este é apenas o primeiro passo. Depois que você cultivar com sucesso o osso de pantera, lhe ensinarei a técnica de nível superior, o osso de tigre. San Zimin, você possui um talento excepcional. Não o desperdice. Wu Anshong o encorajou. Ouvindo as palavras de Wu Anshong, um lampejo de dúvida passou pelos olhos de San Zimin. As palavras do outro pareciam carregar um significado mais profundo, o que o deixou um tanto perplexo. Sua reação fez Wu Anshong sorrir levemente. San Zimin era realmente talentoso, mas seu talento não estava em suas artes marciais, e sim em seus pensamentos ágeis. Ele era um estrategista engenhoso e raro. Infelizmente, sua força o limitava. Dos futuros generais que se formaram no campo de treinamento Kung Fu, San Zimin era provavelmente o mais fraco. Caso contrário, não teria morrido tão cedo no campo de batalha. Um general que preferia conduzir ataque surpresa precisava possuir uma força superior à dos outros para enfrentar os soldados inimigos de frente. Embora Deng Minxin tenha desempenhado um papel em sua morte, sua própria falta de força também foi crucial. San Zimin não sabia, mas Wu Anshong estava lentamente, passo a passo, mudando seu futuro. Depois de ensinar as técnicas de cultivo osso de pantera e osso de tigre, ele lhe ensinaria algumas das técnicas supremas que descobriu em sua vida anterior. Sua verdadeira intenção era moldá-lo em um general marcial capaz de se manter firme no campo de batalha. A cavalaria de aço do clã Zuan é conhecida em todo o mundo. Se alguém pudesse unir o poder de sua cavalaria de aço ao talento de San Zimin em estratégia militar, o mundo certamente seria da Grande Tan no futuro.
Yuan Shong pensou. Entre aqueles ao seu redor, os dois pelos quais Yuan Shong tinha as maiores expectativas eram Shen Buran, cujos talentos lhe concediam a capacidade de treinar o exército de arqueiros mais forte que o mundo já vira, e San Zimin. Arqueiros e cavalaria sempre foram os papéis que mais se destacavam no campo de batalha. Arqueiros forneciam suporte de longo alcance, enquanto a cavalaria concedia mobilidade a um exército. Isso tornava necessário que qualquer comandante de cavalaria tivesse uma boa compreensão do fluxo da batalha e uma percepção das possíveis brechas nas defesas do inimigo. San Zimin possuía essas capacidades. Yuan Shong tinha total confiança na habilidade do outro de construir o exército de cavalaria mais forte já visto na Grande Tang. Instintos selvagens. Essa era a avaliação que as gerações futuras teriam de San Zimin, conforme ele ouvirá em sua vida anterior. San Zimin poderia não estar ciente de seus talentos ainda, mas sem dúvida, eles já fluíam em suas veias. Desde que lhe fosse concedido um grupo de poderosa cavalaria de aço e autonomia sobre eles, ele certamente criaria resultados que deixariam qualquer um pasmo. Por isso, Yuan Shong não via necessidade de tornar San Zimin seu vassalo. Enquanto o outro se fortalecesse, ele contribuiria grandemente para o Grande Tang, não importando para onde fosse. Jovem mestre Yuan, eu imploro que me poupe, agora reconheço meus erros. Enquanto Yuan Shong estava imerso em seus pensamentos, foi interrompido por uma voz que precedeu seu dono pela porta. Yuan Shong e San Zimin viraram-se, apenas para ver uma figura familiar cambalear e cair pesadamente no chão. Eu ainda me perguntava quem seria. Para pensar que seria você, Deng Minxin. Vendo a figura ajoelhada diante dele, Yuan Shong sorriu com desdém. Você veio para me dar outro aviso? Enquanto isso, San Zimin olhava para Deng Minxin com desprezo. Ele não esperava que o homem fosse tão sem vergonha a ponto de vir suplicar diante de Yuan Shong. Quando estava no poder, ele havia dado ordens arrogantes, mandando nele. Mas, assim que perdeu o poder, imediatamente jogou seu orgulho de lado para implorar o perdão de Yuan Shong. Deng Minxin, o que você está fazendo aqui? A expressão de San Zimin não era das melhores. San Zimin, a culpa é toda minha. Você está livre para ir com quem quiser, não tentarei impedi-lo novamente. Jovem mestre Yuan, peço desculpas por minha cegueira. Devo ter sido um tolo para desafiá-lo. Eu imploro que perdoe minha mesquinhez e salve meu pai. Deng Minxin baixou a cabeça em derrota. Essa era a lei da selva, onde o vencedor é o rei. Dado que até Zhen Xuan o havia abandonado, ele sabia que o único que poderia salvá-lo agora era Yuan Shong. Deng Minxin, é inútil implorar para mim. Posso lhe dizer claramente que não o ajudarei. Yuan Shong respondeu indiferentemente. Ele realmente não tinha nenhuma boa vontade para com Deng Minxin. Esse jovem era manipulador e ardiloso. Dada a capacidade de San Zimin, ele poderia ter alcançado muito mais, mas foi arrastado para baixo pela ganância e estupidez daquele que puxava suas cordas. No final, ele morreu em vão. Dizer que Deng Minxin teve participação na eventual derrota da Grande Tang não seria exagero. Além disso, ele tinha o coração de um pragmático. Era claro que Yuan Shong foi quem o derrotou, e mesmo assim, ele poderia baixar seu orgulho e implorar por misericórdia com uma mão, enquanto tentava chantagear San Zimin com a outra. Se uma pessoa assim fosse permitida se levantar novamente, havia uma chance de San Zimin cair sob seu controle mais uma vez. Não importava o que, Yuan Shong não poderia permitir isso. Zimin, eu sei. Sei que exagerei às vezes, mas no final, tudo o que desejo é realizar algo pelo Império. Você não está buscando mesmo? Posso ter ameaçado você antes, mas você não deveria ter levado minhas palavras a sério, foi apenas uma brincadeira. Admito que fui longe demais desta vez, mas Zimin, toque sua consciência e pense em como nosso clã o tratou bem. Meu pai até o elogiou e lhe presenteou com uma caixa de ginseng. Você também esqueceu disso? Cerrando os dentes, Deng Minxin virou-se para San Zimin. Isso. San Zimin hesitou. Mesmo sabendo que o clã Deng só fizera isso para puxá-lo para seu lado, sua determinação ainda vacilou. Ele entendia quão grave era ser destituído de uma posição oficial e sentiu um pouco de culpa pelo fato de o pai de Deng Minxin ter caído em tal estado por sua causa. Assim, ele inconscientemente olhou para Yuan Shong. Deng Minxin, você ainda não desistiu? Deixe-me dizer, as ordens da corte real não podem ser revogadas por ninguém. Até eu não posso mais ajudá-lo neste momento, então não desperdice seu esforço. Yuan Shong interveio friamente. O que ele disse era verdade. Era fácil para ele destituir alguém como Deng Zhou, mas instalá-lo seria extremamente difícil. Água derramada não pode ser facilmente recolhida, ações concluídas não podem ser desfeitas facilmente. Até mesmo Tio Wanzhen e o rei Song seriam incapazes de realizar tal feito. Como ele disse, Deng Minxin estava perdendo seu fôlego em vão. Jovem mestre Yuan, não espero que você reinstale a posição oficial de meu pai. Só espero que você permita que meu pai e eu partamos.
Deng Minxin falou subitamente, cerrando os dentes. Essas palavras fizeram a expressão de Yuan Shong mudar. Não sei do que você está falando. Yuan Shong respondeu friamente. No entanto, San Zimin percebeu algo imediatamente e olhou para Yuan Shong em choque. Com base no que Deng Minxin dissera, parecia que Yuan Shong não pararia apenas em destituir o pai de Deng Minxin de seu cargo. Esse cara é inteligente demais. O pensamento relampejou na mente de Yuan Shong. Deng Minxin estava certo. Destituir Deng Zhou de sua posição não era o fim de seu plano. Ele pretendia ir além. Deng Zhou e seu filho eram o calcanhar de Aquiles de San Zimin. Apenas destituir Deng Zhou de seu cargo não garantiria que o destino de San Zimin mudaria. A melhor solução era garantir que eles nunca pudessem retornar. Pelo futuro do Império, Yuan Shong não se importava em desempenhar o papel de vilão. No entanto, ele não esperava que Deng Minxin percebesse suas intenções. Então, parece que a morte de San Zimin naquela época não foi uma coincidência. Os pensamentos de Yuan Shong mudaram, e ele percebeu que havia subestimado Deng Minxin. O outro era muito mais astuto do que ele imaginara anteriormente. Jovem mestre Yuan, independentemente de você admitir ou não, gostaria apenas que prometesse poupar meu pai e eu desta vez. Estou disposto a trocar essa promessa por um segredo. Deng Minxin falou com os dentes cerrados. Afinal, ele não era tolo. Embora Yuan Shong não tivesse relação com San Zimin, ele ainda estava disposto a mobilizar suas conexões com o rei Song e Yuan Zhen apenas para lidar com ele. A partir das ações do outro, Deng Minxin sentiu uma ameaça assustadora. Como Yuan Shong decidirá lidar com ele, havia uma boa chance de que ele não parasse até terminar o trabalho. Destituir seu pai de seu cargo era apenas o primeiro passo. Um segredo? Yuan Shong perguntou com indiferença. É sobre o clã Yao e o rei Qi. Eu só ouvi duas palavras, minério de Hyderabad. Deng Minxin terminou com um grito. Ouvindo essas palavras, os olhos de Yuan Shong se estreitaram. Como o clã Yao ficou sabendo disso? Uma luz misteriosa brilhou nos olhos de Yuan Shong. Ele sempre considerou qualquer conhecimento sobre o minério de Hyderabad como de extrema importância e raramente o revelava a alguém. Por vários meses, ninguém soube das origens da espada de aço Ox, nem de seus materiais ou métodos. No entanto, o clã Yao conseguiu rastrear o assunto até o minério de Hyderabad. As duas palavras de Deng Minxin apontavam para uma série de problemas. Onde você ouviu falar do minério de Hyderabad? Yuan Shong finalmente fixou seu olhar inteiramente em Deng Minxin. Aconteceu de ouvir o assunto de Zhen Xuan quando ele conversava com outra pessoa. Deng Minxin cerrou os dentes. Ele nunca ousaria revelar isso em circunstâncias normais, mas como Zhen Xuan já o havia abandonado, ele não teve escrúpulos em fazer o mesmo. Zhen Xuan? Yuan Shong franziu a testa. Não sei muito sobre esse assunto. Tudo o que descobri foi que o rei Qi e o clã Yao pretendem lidar com você, e deve estar relacionado a algum minério de Hyderabad ou algo assim. Deng Minxin confessou tudo o que sabia. Entendo. Yuan Shong acenou com a mão. Farei minha promessa. No entanto, você não deve mais se intrometer com San Zimin ou o clã San. Caso contrário, acredito que você sabe qual resultado espera você e seu pai. Logo, Deng Minxin partiu. Ele era apenas uma figura insignificante aos olhos de Yuan Shong, e era improvável que o outro causasse qualquer problema enquanto ele estivesse por perto. No entanto, as informações fornecidas levaram Yuan Shong a refletir profundamente. Deng Minxin não sabia a importância do minério de Hyderabad, mas Yuan Shong sabia. No momento, o minério de Hyderabad era a linha vital dele e do clã Yuan. Foi apenas graças a esse minério que o clã Yuan conseguiu superar sua maior falha e se tornar um clã de igual status ao clã Yao, ou talvez até superá-lo. Mas isso não era tudo. Na raiz, a guerra era uma batalha de recursos. Sem fundos suficientes, não importa o quão poderoso um indivíduo fosse, ele não seria capaz de mudar nada. Já tenho 300 quilos de minério de Hyderabad em mãos e também estabeleci uma parceria com o clã Zan. Mesmo que o clã Yao tenha descoberto a existência do minério de Hyderabad, há pouco que eles possam fazer a curto prazo. Mas ainda assim, já que conseguiram descobrir o nome, devem estar tramando algo. Yuan Shong refletiu. Ele já havia construído conexões por toda a corte real. A opinião de seu tio sobre ele mudará, e ele poderia mobilizar especialistas sob o controle deste sempre que necessário. Além disso, com seu relacionamento com o Marechal do Exército Imperial, Zhao Fenshin, ele até poderia alterar a rota noturna do Exército Imperial para fortalecer as defesas do clã Yuan. Mesmo que o rei Qi e o clã Yao estivessem tramando algo, havia muito pouco que eles pudessem fazer. Ainda assim, devo manter minha guarda alta. Yuan Shong concluiu. Depois de dispensar o grato San Zimin, Yuan Shong acalmou seus pensamentos e mergulhou novamente na cultivação. Ele vinha fazendo muitos preparativos desde sua reencarnação, e o assunto urgente agora era aumentar sua capacidade.
Com um leve movimento, a espada de aço sem corte em sua cintura voou para sua mão. Rápido como um raio, ele desferiu um golpe em um dos 3 bonecos de madeira colocados a 5 passos de distância. Com a espada servindo como meio, uma onda de energia de origem explodiu pelo ar e atingiu a figura de madeira. Mas, com apenas isso, a energia de origem de Yuan Shong de repente ficou lenta, incapaz de acompanhar a explosão repentina de força. Nesse estado, era impossível para ele lançar um segundo golpe imediatamente. Ainda está muito aquém. Mais uma vez. Com esse pensamento, Yuan Shong balançou a espada mais uma vez. A esgrima centra-se na forma, não na energia interna. Há muito mais ênfase na precisão dos movimentos de um espadachim do que em qualquer outra forma de arte marcial. A explosão de energia de origem e a concentração de ki da espada, essas eram habilidades essenciais que os espadachins precisavam dominar. O que Yuan Shong estava praticando agora era sua recentemente adquirida arte da espada, a arte do massacre vital. De acordo com o Sutra de 100 Palavras, a primeira coisa que ele precisava fazer era ser capaz de lançar uma onda de energia de origem através da espada de aço e atingir 3 bonecos de madeira no espaço de um único segundo. Em seguida, o número de bonecos que ele teria que atingir aumentaria gradualmente, junto com a distância. Somente quando ele pudesse atingir pelo menos 12 bonecos a uma distância de 10 metros em um instante, ele finalmente poderia começar a cultivar seu ki da espada. E isso apenas cobria as primeiras 10 palavras do Sutra da Arte do Massacre Vital. Embora a arte do massacre vital não exigisse que alguém cultivasse sua energia interna a um alto nível, era muito mais difícil de treinar do que qualquer outra arte marcial. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O som de uma espada ecoou repetidamente. 100ª vez, 1000ª vez, 10ª vez. Na câmara de treinamento monótona, Yuan Shong balançou sua espada continuamente. Apesar da grande alvoroço com o estabelecimento do campo de treinamento e a chegada de muitos guardas do exército imperial, a montanha estava surpreendentemente tranquila. 3 dias depois, um Yuan Shong encharcado de suor balançou sua espada, e 3 ondas consecutivas de energia de origem atingiram os 3 bonecos de madeira a 5 passos de distância quase simultaneamente. O número de bonecos aumentou rapidamente nos dias seguintes. Já havia 6 deles no 7º dia, mas ainda assim, o número continuou subindo. Não havia atalhos para aprender esgrima, um fato que Yuan Shong experimentara em primeira mão em sua vida anterior. 10 bonecos, 11, 12, 13, 14. Ao longo de meio mês, os bonecos diante de Yuan Shong aumentaram de 3 para 14. Ele já excedera os requisitos básicos para avançar para a próxima etapa. Hora de prosseguir para o próximo nível agora. Yuan Shong pensou. Assim, em vez de aumentar o número de alvos, ele começou a aumentar a distância. A energia de origem também tinha seus limites. Quanto maior a distância que um ataque precisava percorrer, maior o consumo de força. A segunda etapa do cultivo da arte do massacre vital era aumentar lentamente a distância que alguém poderia projetar sua energia de origem. As primeiras tentativas terminaram em fracasso. A energia de origem lançada por Yuan Shong através da espada de aço se dissipava a uma distância de 5 passos. No entanto, ele não demorou muito para descobrir o truque necessário. Para transmitir a energia de origem a uma distância maior, deve-se comprimir a explosão de energia de origem, tornando-a estreita e condensada o máximo possível. Yuan Shong ponderou. Tendo entendido essa lógica, ele melhorou rapidamente. 5 passos, 6 passos, 7 passos. Ele aumentou gradualmente o grau de compressão da energia de origem que lançava. 8 passos, 9 passos, 10 passos. A distância entre os bonecos e Yuan Shong aumentou gradualmente. Mais do que talento, dominar essa técnica parecia depender da diligência. 11 passos, 12 passos, 13 passos, 4 metros, 5 metros, 6 metros. A distância máxima para a emissão da energia de origem de Yuan Shong aumentou constantemente. Embora ainda não pudesse ferir alguém em seu nível atual, ele não deu muita importância. Afinal, não havia necessidade de se preocupar. Este era o treinamento fundamental para uma das técnicas mais fortes do mundo. 8 metros, 9 metros, 10 metros. Enquanto a energia de origem que Yuan Shong liberava ficava mais estreita e menor, parecia ficar mais brilhante também. Quando ele finalmente conseguiu atingir mais de uma dúzia de bonecos de treinamento a uma distância de 12 metros, ele se sentiu pronto para avançar para a terceira etapa. Era impossível completar esta etapa sem assistência. Portanto, Yuan Shong reuniu alguns ajudantes. Você está pronto? Em uma câmara escura como o breu, tão escura que alguém não podia ver suas próprias mãos estendidas, eles só podiam se comunicar por voz. Sim. Yuan Shong afirmou, e no instante seguinte, inúmeros blocos de madeira quadrados voaram em sua direção de 3 direções diferentes. Impulsionando sua energia de origem, onda após onda de finos fios de energia atingiram a barragem implacável de blocos de madeira.
Apenas 6 blocos de madeira conseguiram atravessar o ar e atingir a roupa de Yuan Shong. Parece que ainda é um pouco difícil para mim discernir movimento ouvindo as correntes de ar. Yuan Shong avaliou. Afinal, ele não era Shenbura. A terceira etapa da arte do massacre vital era discernir presenças e movimentos através da audição. Isso não era apenas para limitar uma desvantagem em circunstâncias difíceis, mais importante, era essencial para refinar a esgrima. Para dominar técnicas profundas de esgrima, o controle sobre o próprio corpo deve atingir um nível inimaginável de habilidade e precisão. Como a fórmula fundamental para uma das técnicas supremas mais fortes do mundo, a arte do massacre vital era ainda mais rigorosa nesses aspectos. Precisão, velocidade, exatidão, esses eram apenas os fundamentos da esgrima. Somente depois de dominá-los alguém poderia aprender a verdadeira esgrima. Enquanto Yuan Shong estava imerso no cultivo da arte do massacre vital, no perímetro externo do campo de treinamento Kung Fu, em um pico próximo ao Pico do Tigre Branco, um grupo de homens estava ocupado trabalhando. O que esses caras estão fazendo? A perplexidade inicial da multidão no Pico do Tigre Branco gradualmente se transformou em suspeita. Não demorou muito para eles perceberem o que estava acontecendo. Esses caras! Eles estão construindo uma residência. A multidão ficou completamente pasma ao ver a fundação de uma nova estrutura surgindo nas proximidades em apenas alguns dias após o estabelecimento do campo de treinamento Kung Fu. Alguém realmente ousa construir uma residência nas proximidades do campo de treinamento Kung Fu? Quem são essas pessoas? Eles devem ser verdadeiramente ricos para comprar uma montanha inteira. Você acabou de dizer ricos? Você realmente acha que qualquer um poderia construir uma residência nas proximidades do campo de treinamento Kung Fu apenas com riqueza? Em um instante, um lampejo de medo passou pelos olhos dos espectadores. O campo de treinamento Kung Fu tinha regras rígidas contra estranhos, e ainda assim, alguém realmente ousou realizar um projeto de construção tão grande nas terras próximas. Apenas por isso, quem quer que fosse tinha que possuir algum tipo de apoio surpreendente. Havia alguns recrutas curiosos sobre o local de construção e queriam dar uma olhada, mas ao ouvir essas palavras, eles imediatamente mudaram de ideia. Lembre-se, a maioria dos recrutas de Kung Fu vinha de origens muito normais. Uma pessoa capaz de tal feito não era alguém com quem eles poderiam brincar. Ser capaz de mobilizar os guardas do exército imperial também. Quem no mundo são esses caras? Recrutas de Pássaro Vermilion e Dragão Azul também estavam vendo a mesma cena, mas de seu ângulo, eles podiam ver claramente os contornos dos guardas do exército imperial no meio do grupo. Os guardas do exército imperial eram os guarda-costas pessoais do Filho do Céu. Mobilizá-los estava além dos meios até mesmo de funcionários influentes. Um medo profundo lentamente se infiltrou em seus olhares ao perceber que algo de uma escala incrível provavelmente se desenrolava diante deles. Depressa! Quero que a mansão fique pronta no menor tempo possível. Naquele exato momento, no pico da montanha que inúmeros olhos observavam, o tio Li Lin junto com alguns outros guardas do exército imperial supervisionavam várias equipes de pedreiros na operação de construção. Ele receberá uma carta de Yuan Shong solicitando a aquisição desta montanha. O campo de treinamento Kung Fu tinha regulamentos rígidos contra estranhos, mas a terra ao redor era um jogo justo, embora a maioria considerasse uma regra implícita. Mesmo assim, era uma brecha nas regras, e portanto, ele pediu a Li Lin que adquirisse esta montanha para construir uma mansão. Até agora, ninguém mais havia considerado tal curso de ação, então Yuan Shong poderia devorar o maior pedaço de carne sem oposição. Mas, embora fosse uma brecha, como esse assunto dizia respeito aos 3 grandes campos de treinamento, ainda seria difícil para alguém obter a terra sem apoio suficiente. Felizmente, Yuan Shong não precisava se preocupar com isso. Tudo o que ele tinha que fazer era avisar o rei Song e pagar um preço de 80.000 taéis de ouro para assumir a montanha. E assim, atualmente, a montanha inteira era posse pessoal de Yuan Shong. Depressa! Depressa! Cada um receberá um lingote de ouro se terminarmos antes do prazo. No topo do pico próximo ao campo de treinamento Kung Fu, Li Lin gritava. A compra da montanha por Yuan Shong já chamara a atenção da corte real, e quando eles finalmente agissem, um banimento de qualquer tipo de construção em uma área de 12 metros seria imposto. Portanto, eles tinham que concluir a construção o mais rápido possível. Yuan Shong já enfatizara isso em sua carta. Até demônios podem ser conduzidos com dinheiro. O imenso poder financeiro de Yuan Shong estava mostrando sua força. Gastar 80.000 taéis de ouro de uma só vez poderia ser um fardo imenso para a maioria dos clãs, mas não para ele. Para Yuan Shong, o conceito de custo e liquidez não importava, ele podia arcar com uma soma tão grande para seus planos. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo com as mesmas intenções, não conseguiria fazer isso tão rápido. Apenas reunir a moeda necessária levaria um tempo significativo. Com o incentivo de um lingote de ouro diante deles, os pedreiros no pico da montanha ficaram cheios de determinação. Em apenas 10 dias, eles já haviam criado as fundações necessárias.
No 20º dia, o contorno grosseiro da mansão já podia ser visto. Esta não era uma mansão simples. O Wanshong pretendia construir uma grande mansão com um pátio que pudesse acomodar pelo menos várias centenas de pessoas simultaneamente. Jardins, gazebos, pavilhões, corredores, quartos de hóspedes, campos de treinamento, salas de chá. Tudo o que era necessário poderia ser encontrado aqui. Claro, o custo também era impressionante. Os jovens comuns dos 3 grandes campos de treinamento nem sonhariam em arcar com tal custo. Várias centenas de pedreiros experientes foram trazidos para a montanha para a construção, e de longe, suas figuras ocupadas lembravam formigas diligentes. Com a mão de obra ampla, levou apenas 1 mês para a estrutura de toda a mansão ser concluída. E que estrutura magnífica era! Com seu telhado lindamente arqueado, a palavra refinado não poderia ser mais adequada para descrevê-la. Tudo o que faltava era um pouco de tinta e um conjunto de móveis de madeira. O tio Li Lin não economizou na mansão. Assim que a construção principal foi concluída, ele enviou um grupo de especialistas para guardar a área. Esses especialistas vieram principalmente do grande tio Wang General. Entendendo as necessidades de Wanshong, Wang Zhen mobilizou os guardas de sua residência sem hesitação para proteger tanto a mansão quanto Wanshong. O ataque noturno também o alarmara. O Wanshong sofrer danos era algo que Wang Zhen esperava evitar a todo custo. Era assim que o clã Wan valorizava o Wanshong agora. Naturalmente, quando os guardas do clã Wan foram posicionados no pico da montanha, o mistério por trás da residência foi desvendado. Guardas do clã Wan. Essas pessoas são os guardas do clã Wan. Os recrutas no pico do Tigre Branco observaram os guardas impassíveis de plantão na entrada da mansão com rostos chocados. Os emblemas dos grandes clãs na capital eram bem conhecidos. Quase não havia ninguém na capital que não tivesse ouvido falar do clã Wan, e atualmente, havia apenas uma criança do clã Wan no campo de treinamento Kung Fu. Assim, todos ao redor voltaram seus olhares para Zhao Jinjian. Não me perguntem. Eu também não tenho ideia do que está acontecendo. É impossível para qualquer um compreender os pensamentos do jovem mestre. Entendendo as intenções por trás daqueles olhares questionadores, Zhao Jinjian balançou a cabeça apressadamente. Após vários dias de interação, a multidão também sabia que ele não era uma pessoa que mentiria. De qualquer forma, este evento foi verdadeiramente revelador para Shu Qi, Gao Feng, Nie Yan e alguns outros que vinham de origens humildes. Os 3 grandes campos de treinamento eram uma iniciativa do sábio imperador, e construir algo em suas proximidades não era tarefa fácil. Esta foi a primeira vez que eles tiveram um vislumbre da extensão dos meios financeiros e influência política de Wanshong. Como esperado do meu irmão, eu também terei uma parte da mansão no futuro. Diferentemente das reações da maioria, ao ouvir a notícia, Eyao explodiu em risadas, e empolgação brilhou em seus olhos. Esse garoto, não está sendo um pouco alto demais? No pico Pássaro Vermilhão, a Marquesa Li, junto com um grupo de suas poderosas compatriotas, também notou o súbito aparecimento da mansão. O que aquele Wanshong está tentando fazer? No pico Dragão Azul, a Button e alguns outros recrutas HU também notaram a residência chamativa e seu complemento de guardas. Sob as instruções de Abuzi, eles estavam focados principalmente nos movimentos de Wanshong, então estavam entre os últimos a perceber que a nova mansão em frente ao campo de treinamento Kung Fu pertencia a ele. A Button não acreditava que Wanshong faria algo sem significado. Assim, uma profunda ruga apareceu em sua testa. Esse garoto Wan não está agindo rápido demais? Ele está planejando expandir sua influência rapidamente construindo uma base aqui? No mesmo pico, Zhen Xuan também notou o grande alvoroço. Um momento depois, 2 pombos voaram do pico Dragão Azul em direção à distância. Um estava indo para o Rei Qi, enquanto o outro estava indo para Zhou Jue. Apesar de todo o alvoroço, a pessoa em questão, Wanshong, estava alheia a esses eventos. Ele passará todo o seu tempo cultivando a arte do massacre vital nas câmaras de treinamento do campo de treinamento Kung Fu no último mês. Durante esse período, ele raramente voltava para seu quarto, e Zhao Jinjian e os outros achavam difícil até mesmo encontrá-lo. O trabalho árduo do último mês não ficou atrás dos esforços de treinamento de Suanshan. Quase lá. Devo ser capaz de dominar a técnica em breve. Sentado com as pernas cruzadas na câmara escura, Wanshong pensou. No último mês de treinamento, o domínio de Wanshong sobre a esgrima fundamental melhorará a passos largos. Em um bloco de madeira dividido em milhares de segmentos, ele agora podia acertar com precisão qualquer bloco que estivesse mirando. Recentemente, ele vinha tendo a sensação de que estava prestes a atingir pequena realização na arte do massacre vital, o cultivo bem-sucedido do Ki da espada. Rápido como um raio, Wanshong sacou sua espada e golpeou. Com esse golpe, um pequeno fio de energia de origem prateado voou. Metade dessa emissão de energia de origem tinha uma disposição afiada e era quente e brilhante. Por outro lado, a outra metade permaneceu translúcida e sem tensão.
As duas ondas se entrelaçavam enquanto avançavam direto para os olhos de um boneco de madeira a 10 metros de distância. Após um mês de trabalho duro, a esgrima de Yuan Shong atingira o nível em que ele podia perfurar com precisão os pontos vitais de um boneco de madeira enquanto estava no escuro. Na verdade, ele podia até facilmente perfurar uma minúscula formiga na câmara sem luz com sua espada, se desejasse. Ele estava confiante de que, quando essa energia da espada atingisse o boneco, perfuraria seu olho, deixando para trás uma fenda limpa do tamanho de um dedo. Apesar das imensas expectativas de Yuan Shong, a visão que ele antecipava não ocorreu. 3 a 4 metros antes de atingir o boneco, a onda de energia de origem subitamente se distorceu. As duas energias diferentes colidiram no ar e, eventualmente, com um zumbido alto, se dissiparam. Parece que ainda é um fracasso. Yuan Shong suspirou enquanto a luz em seus olhos desaparecia. A arte do massacre vital de Su Zhenxin era muito mais difícil de cultivar do que ele pensara. Esta arte suprema parecia ter um requisito muito maior em relação aos talentos. Metade ki da espada e metade energia de origem, eu consigo isso, mas ainda não está funcionando direito. O ki da espada é simplesmente muito dominador e é incapaz de tolerar energia de natureza diferente dele. Minha esgrima permanecerá fraca enquanto a situação persistir. O que está acontecendo? Ainda estou faltando em algo? Yuan Shong ponderou sobre o problema. Este já era seu 11º fracasso, e ele começava a pensar que algo dera errado em seu cultivo da técnica. Vou ter que deixar isso de lado por agora. Suspirando, Yuan Shong se levantou quando, de repente, cachacha, o som de ossos rachando ecoou de seu corpo. Comparado a antes, sua aura também parecia ter crescido um pouco mais forte. Praticar com a espada também podia cultivar o caráter de alguém, alterando, por fim, toda a sua disposição. Um mês cultivando a arte do massacre vital fez Yuan Shong assumir uma aura levemente afiada, lembrando uma espada afiada sendo desembainhada. Era ao mesmo tempo composta e majestosa, induzindo tanto respeito quanto medo. Além disso, durante esse período, Yuan Shong consumira o ginseng centenário que Shai Shi lhe dera. Embora ele não se esforçasse adicionalmente para cultivar sua energia interna, ela ainda crescerá significativamente. Ele ainda não atingira o 8º céu da energia de origem, mas sua capacidade de luta aumentara tremendamente. Parece que todos também trabalharam duro no último mês. Ao emergir da câmara de treinamento, Yuan Shong viu muitas figuras correndo ocupadas. Após o ataque, todos no campo de treinamento pareciam estar colocando suas vidas em risco para treinar suas artes marciais. Até mesmo os treinos eles tratavam como uma batalha real. Sejam arqueiros, cavalaria ou infantaria, todos pareciam avançar com todas as suas forças, e a diligência sempre compensa. A atmosfera no campo de treinamento parecia totalmente diferente de seu início, com a força geral dos recrutas aumentando em um ritmo surpreendente. Enquanto Yuan Shong caminhava pelo pico principal, um som nítido e afiado ecoou repentinamente acima de sua cabeça. Levantando o olhar, ele viu vários pombos-correio dançando no céu acima dele, e havia vários outros vindo da capital em sua direção. Os recrutas que vinham da cidadania comum dificilmente teriam muita responsabilidade. Então, Yuan Shong imediatamente adivinhou que aqueles estavam indo para os jovens nobres no campo de treinamento. Yuan Shong riu ao ver a cena, mas então um assobio diferente ecoou à distância. Olhando para cima, ele viu um pombo-correio voando direto em sua direção. Antes que ele pudesse terminar de adivinhar para quem o pombo estava vindo, ele subitamente percebeu que estava aqui para ele. Ele franziu a testa quando seus olhos pousaram no pombo-correio. Isso é, uma carta do grande tio? Vendo o anel de ouro na perna esquerda do pombo, perplexidade brilhou nos olhos de Yuan Shong. Este pombo-correio era realmente criado pelo grande tio Wang Zhen, e não havia nada de incomum nisso. O que o deixou em choque foi, na verdade, o anel de ouro. No clã Wan, este anel de ouro tinha grande significado e só seria usado para anunciar assuntos extremamente importantes. Caso contrário, nunca apareceria. O grande tio deseja me encontrar? Após ler o conteúdo da carta, as sobrancelhas de Yuan Shong se ergueram. Fim dos capítulos do 226 ao 228. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!